é uma revolução, cara. Nós estamos vivendo o que os nossos antepassados viveram na Revolução Industrial. É inevitável. Nós seremos considerados neandertais daqui 100 anos, assim. Nossos bisnetos, tataranetos vão olhar e falar assim, meu, o que que aquele maluco de óculos e um cavanhaque falando na tela fazia? Que doido, para. O cara é um homem da pedra, assim, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que é esse o momento, e isso é o grande problema que acaba afligindo todos nós, né? É como passar por uma revolução que você não sabe qual é o futuro dela, né? E isso para tudo, ao mesmo tempo que isso dá muito medo, isso é extremamente interessante do ponto de vista socioantropológico, cara. É uma questão assim muito diferente, né? Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando humanizar a saúde, trazendo aí as celebridades, pelo menos para mim, que me motivam, me modelam, que são exemplos para mim, tentando aí trazer as cabeçadas, né? Isso é algo que já está ficando repetitivo da minha parte. Eles vêm aqui sempre com um bando de medalha e eu fico tentando aqui descer o sarrafo neles para ver se eles me falam onde é que eles caíram, onde é que eles tropeçaram, e para ver se eu aprendo alguma coisa e, consequentemente, vocês, da mesma forma, aprendam comigo. Hoje, uma super celebridade, Sérgio Dias, o grande Serjão, médico nefrologista e um grande gestor. Fiquei sabendo há pouco, fundador do Ibraves. Esse daí vai ter história boa para a gente contar. Diretor aí da Prevent, hoje da grande rede aí da Maggiore da Prevent. Foi presidente do Conselho Fiscal da Unimed Limeira. Cara, tem curso de tudo que é lado. MBA em Miami, mestrado, finalizando o doutorado, muito conteúdo para trazer para gente, muita história boa para contar. Fala, doutor Sérgio, tudo bem? Grande Ricardo, como é que você tá, meu amigo? Cara, eu vou só começar essa nossa conversa tirando essa medalha toda, que não tem celebridade alguma aqui não, cara. Aqui tem mais alguém que carrega o piano do que alguém que está ali no holofote, né? Mas agradeço pelo convite, é uma honra estar conversando contigo aqui. É sempre muito agradável a gente estar conversando. E eu espero poder contribuir um pouquinho aí com o pessoal que te acompanha, que eu sei que são bastante. Eu também acompanho o teu canal já há algum tempo. E vamos lá, vamos tentar apresentar os tropeços, né? Que é o principal, né? Que é o que faz a gente continuar levantando e caminhando, levantando e caminhando. Mas vamos lá, estou à A gente só disposição. aprende com falha, né, pô? Sempre, sempre, sempre. Não tem jeito. Não fosse assim, a gente não criava filho, né? O filho nascia pronto, porque ele nasce de alguém que está ali, em Essa teoria, analogia é boa. já nasce com alguém que está pronto, você entendeu? Eu falo, então, né, vamos lá, né? E Sérgio, pô, eu que sou um super entusiasta do valor, e você aí do meu time da mesma forma, vamos entrar nesse ponto aí que nem estava aqui no meu script, mas fala um pouquinho aí de como é que começa o Ibraves aí, como é que começa o Instituto e como é que foi aí o início da tua participação por lá. Cara, foi muito interessante, né? Eu comecei em 2017 a fazer um mestrado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, na Escola de Administração de Empresas. E era um mestrado que ele era todo profissional e ele era voltado para a linha de gestão da competitividade na área de saúde. Naquele momento, eu estava coordenando alguns hospitais de uma operadora aqui de São Paulo e eu pretendia trabalhar alguma coisa em termos de deshospitalização, de fatores que influenciavam nisso e tudo mais. Mas eu não entendia que o mestrado ele era somente a dissertação, ele era somente aquele ponto que você chegava no final e entregava um papel e aquilo, enfim, te trazia um título ou não de algo que você tinha estudado. Eu achava que o mestrado ele era para ser algo um pouco maior. Ele tinha que ter algum fundamento de fato e que pudesse gerar algum tipo de legado posterior, alguma coisa para frente. E aí, quem teve
a ideia de juntar algumas pessoas para começar a estudar um pouco mais a fundo ou trazer iniciativas em cima de VBHC. Foi o Gustavo Geraldo, que era um colega do mestrado, e no final conglomerou uma série de pessoas, junto ali com o César, com o Celso Gondo, com o Ricardo, né, com o Rafael Iepo, com a Gabriela Thanos, para a gente estruturar a primeira composição. Você resolveu falar nome, você não esquece de ninguém, cara. Depois dá Não, uma rabuda foram danada, esses, hein? não, com certeza. Exatamente, nós vamos apanhar, pelo amor de Deus. E aí a gente acabou criando esse instituto no começo com a ideia de começar a organizar uma linha no Brasil voltada para programas e projetos que versavam sobre VBHC em nível nacional. Num primeiro momento, compilando isso, entendendo, estudando, e num segundo momento, se transformando em algo que pudesse auxiliar na implantação ou ser um fomentador de cases para que outros serviços e outros players pudessem caminhar e transitar também dentro de VBHC. Eu Você já fiquei estava construindo linha de cuidado, Sérgio? A gente já tinha algumas linhas de cuidado construídas, a gente já tinha algumas coisas aplicadas. Óbvio que assim, de uma forma Lógico, muito já entendi. inicial, Sim, né? sim, sim. Sem grandes Mas indícios de tinha. desfecho, mas tinha o conceito, tinha a base daquilo, né? E aí eu acabei atuando junto com eles nos primeiros 2 anos. Por uma questão minha mesmo particular, eu acabei depois, em 2019, pedindo para sair da composição da diretoria, ficando só como conselheiro, por questões profissionais diversas. E aí o Ibraves ela caminhou, graças ao trabalho e empenho dos que ficaram, para isso que hoje eu acho que no Brasil ele é um dos grandes fomentadores do BBHC, né? Tem diversas iniciativas que eles apoiam, eles estão partindo aí para a criação de alguns selos, de avaliações objetivas em cima daquilo que está instituído com o BBHC. É, e eu acho que tomou um caminho e está sendo muito interessante, está sendo muito legal. Né? Eu converso bastante com o César, é um cara ímpar, é um cara que tem uma formação, uma capacidade também muito à frente de outros colegas, mas é um desafio, né? Lidar com VBHC já é um desafio nos países de primeiro mundo e num país que está em desenvolvimento é tão desafiador quanto ou mais, né? Mas Fazendo elogios mil aqui a César Abicalaf, então deixar aqui público. Sempre é bom a gente elogiar quem nos ajuda e quem acaba fazendo bem aí para nosso ecossistema, para nossa comunidade, né? Então, agradecimentos mil aí, doutor César. E nesse ponto aí também que você levantou a bola, tem que bater, né? É, como é que você vê, em que posicionamento que a gente está? Como é que você vê o nosso momento de saúde puxando um pouquinho para o lado do valor? Tem espaço para o valor na cadeia da saúde, como ela está hoje desenhada? essa é uma boa pergunta. Aliás, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Não é nem de 1 milhão mais, porque do jeito que as coisas estão, Você eu acho que levantou a bola, sim. eu tive que bater, cara. Eu Não, eu guardo essas sei, eu pro final, sabia que cara. ia vir, né? Eu acho que sim. Talvez não com a intensidade que todos nós gostaríamos. Primeiro, a gente tem que olhar o contexto que nós estamos, né? De um modo geral, se a gente for pensar em saúde suplementar, a gente está diante de uma situação complexa, financeiramente falando, e que ela deve ficar sob um monitoramento importante dos diferentes players.
Quando eu penso em VBHC, eu acho que a primeira condição que se tem que levar em consideração e ter à frente para você avaliar se de fato algo vai te trazer um resultado é a tua capacidade de gerar dados fidedignos e transparentes. Por quê? Se eu estou falando em desfecho, é, a camada básica para eu estar fazendo uma comparação é eu, de fato, partir de uma premissa que seja real, que seja verdadeira ou mais próximo da verdade e que possa ser comparável em momentos posteriores, comparando uma ação com outro que não recebeu uma ação. Se eu não tiver uma transparência desses dados, é, fica falho eu querer instituir algum tipo de linha de cuidado, algum tipo de programa que possa de fato ser comparável e replicável, né? Então, o problema nosso na saúde não é ter dados. Eu acho que dados hoje a gente tem demais, a gente tem data lakes em todos os lugares que te dão uma capacidade de avaliação estatística, utilizando ou não ferramentas de inteligência artificial, Realidade de extremamente. vocês não é a realidade do país, hein? Não, mas mesmo Você assim. tá com um comentário meio míope, hein, cara? Olha aí, pô. Não, não tô até usando óculos aqui. Não, não, veja bem. Quando eu falo de dados, o prontuário de um médico que está atendendo o seu paciente no seu consultório é uma fonte de dados. A premissa básica que se tem, que eu entendo, Ricardo, para você ter um bom nível de gestão, e eu já vou voltar para o VBHC, é você partir do princípio que o bom gestor é um médico que consegue enxergar o paciente como um todo. Se eu consigo enxergar o paciente Perfeito. como um todo, eu vou ter uma anotação, que seja qualquer, no meu prontuário dizendo: olha, eu tenho uma alteração ocular X que veio uma retinopatia diabética por conta de um diabetes e ele tem também uma nefropatia diabética. Se eu tenho essas três informações principais, comigo, que sou um médico assistencial, eu já consigo ter uma clareza, uma visão, eu não preciso ter nenhum rompante de estatística para fazer análise daquilo que tende a ser melhor ou pior. A partir dessa visão, eu começo a enxergar clusters de paciente, eu começo a enxergar, poxa, eu tenho aqui, de repente, uma classe de pacientes acima dos 60 anos que usar determinado tipo de antiangiogênico não vai tão bem quanto o outro, e assim por diante. Essa capacidade de enxergar o teu dado, e é por isso que eu gosto sempre de falar um pouco mais abrangente, não estou falando dos grandes também, somente dos grandes big datas de operadoras, de grandes hospitais, de grandes clínicas, ela tem que ser levada em consideração quando eu estou falando de instituir linhas de cuidado ou programas de VBHC. Por quê? Porque, em última instância, quem vai aplicar o teu conceito é o colega que está ali no dia a dia, que está atendendo o teu paciente ali, ou o seu paciente, com uma diretriz para ser ajustada ou ser utilizada. Se você não tiver esse colega junto com você e você confiando nesse reporte dele, ou ele enxergando que aquela anotação que ele faz, ela é fundamental, você não vai ter essa transparência de dado que eu preciso. Por exemplo, quando eu lido com dado subjetivo, objetivo é muito fácil. Se ele é binário, mais fácil ainda. Se é sim ou não, cara, isso é sensacional. Eu não deixo margem. Vamos pensar num desfecho de acuidade visual. Cego ou não cego? Cara, é sim ou não, né? É muito mais simples. Não, ele não é cego, mas ele tem uma acuidade visual de 10%, 15, 20, assim Hum. por diante. Isso já começa a complicar mais, principalmente se não tiver uma aderência de quem está ali junto no teu dia a dia, colocando esse dado, imputando e assim por diante. Então, eu acho que a transparência do dado ela é fundamental para qualquer linha de cuidado e para qualquer comparação que você faça em BBHC. Segundo, é que a gente tem projetos, programas e ações que levam em consideração o VBHC que são fantásticos, são muito bons. Você tem um desfecho extremamente interessante, que são, assim, trazem benefícios muito grandes, mas que eventualmente podem ser de altíssimo custo.
E aí, eu acho que um grande desafio para lidar com o VBHC é até onde eu vou investir numa linha de cuidado, até onde ou quem vai ser o principal investidor dessa linha de cuidado. E ter com muita clareza, principalmente para o paciente, o que é o valor. Porque, de repente, o que é valor para mim não é para você e não é para o meu vizinho. São coisas totalmente diferentes. E se você falar assim, olha, você vai reduzir o seu risco de mortalidade, cara, eu acho fantástico. Pô, eu quero receber isso para mim, né? Mas, às vezes, para quem não tem um conhecimento, falar em redução de mortalidade, por exemplo, e aqui eu não estou falando mal, não é isso, tá? Eu só estou dando um exemplo literal. Falar em redução de mortalidade às vezes é etéreo demais. A pessoa não consegue entender que reduzir uma mortalidade de 20% para 8% é muita coisa, é algo muito grande. Mas ele fala, pô, eu vou reduzir de 20 para 8, aí, eu vou morrer de acidente de carro. Então a percepção do que é o valor, ela precisa estar inserida também no teu participante. Então eu acho que os grandes desafios hoje para o VBHC são o participante da linha de cuidado e o participante que vai atuar no atendimento, na atenção dessa linha de cuidado. Mas, apesar de ser desafiador, eu acho que é algo muito promissor e que deve continuar sendo levado adiante, sim, sem sombra de dúvidas. Não, eu sou completamente otimista aqui, me metendo aqui no teu comentário aqui. Péssimo host, né? Não deixa o meu convidado falar, né? Acha que é isso? Não, mas assim, sem brincadeira, a gente tendo aqui uma conversa literal, né? Que acaba que o grande objetivo do podcast é a gente conseguir ter uma troca, né? Que esse momento seja proveitoso para nós dois e, consequentemente, para as pessoas que estão assistindo também. É, Eu acho que o valor ele não comporta no modelo que a gente tem, Sérgio, assim, de uma forma muito objetiva, cara. O modelo que a gente tem que é um modelo pautado no fracasso. É um modelo É, pautado na doença, é um modelo pautado. A gente é remunerado por isso. A é isso medicina aí. hoje ela é remunerada pela doença. Se a gente cria programas preventivos, a gente destrói o setor. Graças ao bom Deus, a meu ver, o setor está sendo destruído. E aí a gente precisa recompor um novo setor. Só que aí eu trazendo aqui nomes e dados. Eu estava conversando contigo anteriormente e a gente tem aqui o case recente da DASA, que investiu aí bilhão aí na estrutura de um novo modelo, tentando gerar valor, tentando gerar prevenção, e a conta não fecha. E o É isso aí. investidor pede o dinheiro dele, É sabe? isso aí. Então, de alguma forma, por mais que a gente considere um modelo correto e uma baita de uma ideia, eu conheço poucas pessoas que falam que a ideia é ruim. A grande maioria das críticas que eu recebo palestrando sobre valor isso é uma utopia, isso é um sonho que nunca vai se concretizar. Mas, poxa, que é ruim, eu nunca ouvi uma pessoa Não, com propriedade argumentar: olha, ponto A, ponto B, ponto C, tá tudo errado, isso não faz sentido. Não sei se você já teve essa experiência de alguém não, falar com nunca você. tive. Não, nunca tive. É porque não dá para falar que é só uma ideia e que é somente uma utopia. Toda ideia ela é utópica até você colocar de fato em ação, né? Se transformar de Perfeito. ideia em ação de fato. Eu concordo com você que o modelo ele é extremamente complexo. O modelo, principalmente de pagamento, ele é totalmente centrado na doença. Mas esse, para mim, é o principal desafio. Como você vai inserir conceitos e programas que são utópicos, vamos pegar essa palavra, Uhum. para um ambiente em que você tem a dificuldade do dado, a dificuldade da aderência e que não seja pautado no pagamento pela doença. A primeira questão aí é: eu vou ter alguém querendo fazer e receber por isso? Se sim,
como ele vai ser remunerado. Isso você vai ter que quebrar alguns modelos de fato. O tempo de implantação de um programa desse, seja qual for, dependendo da área que você for trabalhar, ou da linha de cuidado que você for atuar, ele não vai te trazer um resultado em pouco tempo. Nós estamos falando de projetos geralmente de médio a longo prazo. A questão hoje é quem tem dinheiro para pagar projeto de investimento em linha de cuidado a médio e longo prazo. Poucas pessoas, poucas operadoras. Então, eu acho que o desafio ele está totalmente no modelo, no formato, mas quando você olha algumas ações e elas começam a trazer resultado, não dá para você não ligar um sinal de alerta e falar, opa, se tem alguém aqui que está fazendo alguma coisa diferente, está dando certo, eu preciso olhar, eu preciso passar uma lupa, eu preciso enxergar e ver até que ponto eu consigo reproduzir, ou nessa escala menor, ou numa escala maior, a partir daquilo que alguém já está fazendo, né? E eu acho que esse é o grande desafio do BBHC, não só pensando em Brasil, mas pensando no mundo, né? A gente Sim. estava comentando um pouquinho antes com relação à dificuldade de prever em cima da indústria da saúde, né? A gente estava comentando sobre o Walmart nos Estados Unidos que está fechando, que fechou as lojas de atendimento de saúde deles, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais simples, e que quando isso saiu alguns anos atrás, foi tido como um grande estouro, um futuro promissor para a área, um aumento de capilaridade, com um aumento de acessibilidade, principalmente num mercado que é muito caro, que é altamente competitivo e que gasta-se bilhões de dólares, acho que até trilhão, se eu não me engano, a última vez que eu vi, por ano com saúde, e praticamente toda com algum fomento privado particular do usuário junto, né? Porque os planos de saúde americanos também têm essa vertente de você ter um copay ali, uma coparticipação, um pagamento de qualquer que seja a ação em maior ou menor grau, né? Então, essa falta de previsibilidade ou essa dificuldade em prever, ela é também um fator limitante ou de entrave para que algumas ações específicas em VBHC também possam ser implementadas. Então, isso que você está colocando eu acho muito importante, que é a gente valorizar boas práticas, né? A gente acaba que tem uma dificuldade muito grande, até muitas vezes pela vaidade, né, de outra pessoa ter feito o projeto, mas aqui citando duas iniciativas nossas brasileiras que eu acho de dois Pedros, né? A questão lá do Vera Cruz, lá da Oftalmo de Campinas, que é maravilhosa, Muito legal. e a outra lá de Joinville, o projeto lá do AVC do João Vasque, que assim são cases brilhantes e que a grande parte do nosso ecossistema de saúde desconhece. É isso Eu aí. não estou falando da população. Quando chega a população, aí é piada. É, Mas, assim, a gente falando do ecossistema de saúde, as pessoas que trabalham com isso, os oftalmologistas, os neurologistas, os caras não conhecem. Eu falo, vou para tal lugar, tal. Pô, conhece? Você, nunca ouvi falar nisso. Aí você fala, pô, difícil, né, da gente é, conseguir replicar alguma coisa se os formadores de opinião, e aí faço uma crítica aqui exposta mesmo, aberta, pô, não estão querendo saber, né? E sei aí, faço até minha meia-culpa aqui, como comunicador hoje que tento ser, de não estar expondo isso bem, porque conteúdo hoje está disposto para todo mundo, né, é isso aí. Sérgio? É isso aí. Eu acho que a grande questão é o que de fato chama a atenção de alguém para Perfeito. que esse colega, seja quem for, colega, médico ou não, né, ele possa sentar e ler alguma coisa. A informação ela tem que ser muito rápida, né, Ricardo? Se você hoje em dia tentar colocar algo que seja um pouco mais longo, você não tem a atenção das pessoas, né? Então, talvez
gerar conteúdo que fale sobre esse tipo de projeto de uma forma rápida, de uma forma só em forma de bullet points, né, alguma coisa assim bem dinâmica, possa favorecer isso. A grande questão que eu vejo também é quem está validando, quem está dando de fato esse selo para falar que um projeto tem de fato uma robustez e que traz de fato esse benefício, né? O que ele cumpre lá Tá. os critérios do VBHC. Porque eu posso criar um programa aqui, pegar os meus dados, que tem eventualmente algum viés de seleção de paciente, tudo mais, e ter um puta um resultado legal. E assim, não está errado, que legal, mas tem uma distância entre isso ser um projeto de VBHC e ser algo só que foi feito pelo Sérgio, que é médico, e que teve um resultado bacana, um resultado legal e assim por diante. Então, eu acho que equilibrar esses dois aspectos também, ele é importante para que você consiga disseminar a informação desses cases, né? E assim, esses dois cases são sensacionais, assim, são muito legais E, mesmo, o resultado está muito e- bacana. e- e esse ponto da informação imediata, Sérgio, você com um filho pequeno, como é que é esse dilema hoje para você? Você aí, poxa, com mestrado, com doutorando aí, então obrigatoriamente, mesmo que você não queira, você tem que estudar, você tem que ler, então, e provavelmente deve ser algo que você tem prazer, senão você não estaria nessa Sim, jornada. sim. Como é que é isso? Como é que é a tua visão hoje desse momento que a gente está passando, sério? É De difícil, né? consumo imediato. É muito difícil e essa é uma pergunta muito interessante, porque eu não sou um saudosista, né? Eu não falo que no meu tempo era assim ou era assado. Eu acho que a principal característica do ser humano é tentar se adaptar à mudança, mas eu confesso que essa mudança atual, o ritmo está muito rápido, né? Eu tenho esse dilema desde que meu filho nasceu, em questão de como dosar a quantidade de tela, como que a informação vem, como ela não vem, mas eu confesso que eu perdi essa capacidade de fato de dosar. Mas uma coisa que assim sempre me chamou a atenção é o tropeço. Você falou para falar de tropeço aqui, é o Pô, puta pelo do amor de Deus, tropeço, fale, cara. poxa. Você entendeu? Não, eu tenho o mesmo problema, sério. Esse é um tropeçaço, assim, de cair de cara no chão, né? De arrebentar, mas uma coisa que sempre me chamou, que vem me chamando a atenção, é que eu tenho 21 anos de formado no final desse ano. E eu acompanhei a evolução da redução do tamanho dos tratados que eram utilizados no ensino da medicina. Então, um pouco, sei lá, 15 anos antes que eu, você estudava no Sabiston, você estudava no Cécio, na parte de clínica e cirurgia. Você tinha um Guyton, um tratado de fisiologia, né? Você tinha Hangdale, que era uma versão pequena de farmácia, assim por diante. Mas a obra literária, ela era consistente, ela era estática e estanque. Ao longo do tempo, isso saiu do Cécio para o Cecinho, que era a versão resumida. Você sai do Sabiston para o Sabistinho, do Guyton para o Gaitinho. E isso veio gradativamente até chegar em um ponto em que você tinha as versões pockets dos tratados, com as versões de bolso, e isso evoluiu depois para uso de alguns alunos para materiais exclusivamente confeccionados por cursinhos de residência, que são materiais densos, bons em alguns casos, que representam o livro, a literatura, mas que não tinham toda aquela indumentária de um grande tratado ou de uma versão resumida do tratado. E isso evoluiu hoje para uma informação mais fugaz ainda. A desculpa é de que a evolução do conhecimento é tão rápida que você teria que mudar tudo em até um ano. Tem lugar que falam dois. Tem alguns estudos que falam que toda a produção literária do mundo, em 6 meses, ela está totalmente dobrada, ela está obsoleta. Eu não acho que seja nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Mas para alguns conceitos básicos, se você não sedimentar o conceito em você, por mais rápido ou fugaz que seja aquilo que você está recebendo,
você vai assimilar muito pouco ou quase nada. E isso, para quem trabalha em saúde de um modo geral, e aí eu não estou falando só de médico, estou falando de todos os profissionais que atuam na indústria da saúde, isso pode gerar uma série de problemas, uma série de complicações. E aqui eu não sou avesso à tecnologia, não, mas para mim tecnologia é ferramenta. Se eu souber utilizar a ferramenta com a premissa certa, cara, nós vamos voar muito, assim, não tem quem segure a humanidade. Agora, se eu transferir a minha capacidade de pensamento, de cognição, para uma ferramenta de inteligência artificial, cara, eu estou limitando o grande potencial que eu tenho para nada. E, inevitavelmente, eu vou cometer erros, porque a inteligência Uhum. artificial e as suas diferentes plataformas, elas cometem erros, sim. Eu uso isso como ferramenta de trabalho toda hora, todo dia, mas eu tenho que ter a capacidade de perceber o erro dela. Falar assim, opa, peraí que aqui tem coisa errada. Aqui não faz sentido, você entendeu? Para você fazer as coisas irem acontecendo, né? Não dá para ficar lá atrás, no passado. Senão daqui a pouco a gente vai estar voltando para pedra lascada, caçando com tacape e voltando a viver na caverna, né? Isso não faz Não, sentido. esse teu ponto é espetacular também, né? Que é aquele abundância do Peter Diamond, né? Em que ele fala muito isso, né? Primeiro, pô, vamos parar de reclamar, né? Tipo, o mundo está muito melhor, nós temos muito mais tudo, vida e expectativa de vida. E Exato. segundo, nós precisamos usar a tecnologia para prosperar e não achar que ela veio para nos derrotar, né? Teu ponto é muito bom. Concordo 100%. É uma revolução, cara. Nós estamos vivendo o que os nossos antepassados viveram na Revolução Industrial. É inevitável. Nós seremos considerados neandertais daqui 100 anos, assim. Nossos bisnetos, tataranetos vão olhar e falar assim, meu, o que que aquele maluco de óculos e um cavanhaque falando na tela fazia? Que doido, para. O cara é um homem da pedra, assim, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que é esse o momento, e isso é o grande problema que acaba afligindo todos nós, né? É como passar por uma revolução que você não sabe qual é o futuro dela, né? E isso para tudo, ao mesmo tempo que isso dá muito medo, isso é extremamente interessante do ponto de vista socioantropológico, cara. É uma questão assim muito diferente, né? Ah, Talvez não tenha. eu tava escutando um podcast. Eu sou muito consumidor de podcast, né? É, Eu escuto podcast. É muito engraçado, porque eu escuto podcast no YouTube, cara. Eu gosto de ver gosto de ver, não, eu escuto com áudio, né? Tem aquele aham, YouTube pago, né, que não tem anúncio. sim, É, e a ideia, a ideia do host que estava falando no podcast no momento era que existe a possibilidade de nós sermos a última, a penúltima ou a antepenúltima geração a morrer. Na caramba, questão de estudo, de análise genética, estudo todo da computação quântica e de você conseguir, sem chegar em Black Mirror, sem chegar em upload sim. mental, que acho que aí fica. Aí a gente sai um pouquinho, viaja demais. Mas o que a gente tem hoje. Pegando aqui a computação quântica, que vai acontecer aí nessa década agora, até 2030, a gente vai ter um computador quântico muito provavelmente acessível, né? Sim, A análise genética vai ser outra. E a gente é possível que a gente comece a ter ser humano meio híbrido, né? exatamente isso. E Eu acho aí que a gente já está explode de uma caminhando, né? forma. Por isso que eu te falo, é muito interessante você estar vivendo um momento de revolução, que você não sabe onde ela vai acabar, né? E assim, eu acho que meus pais não viveram isso, né? Eu acho que principalmente aqueles que vêm do pós-guerra imediato, eles viveram na sua efervescência uma vida muito mais tranquila do que a que nós estamos vivendo. Aqui eu não tô discutindo capacidade de trabalho, tipo de trabalho, empenho de trabalho, não é isso não, mas temporalmente, se você olhar historicamente falando,
Os anos 60, 70, 80, por mais revolucionários que eles tenham sido, por mais guerras e Guerra Fria que tenha existido, nem de perto passou pela revolução e transformação que nós estamos passando hoje em dia. E para uma indústria como a indústria da saúde, essa revolução, ela provavelmente ela vai trazer um impacto muito grande. Ela Muito. vai, de alguma forma, mudar o que se tem, o que se sabe e as formas de atuação, né? Então, até que ponto nós também estamos preparados, nós não estamos, mas preparando as futuras gerações de profissionais que vão atuar na área da saúde para essa infinidade de informações, de dados, de formas diferentes de atuação, e principalmente como que nós vamos lidar com o impacto financeiro que isso vai trazer no dia a dia de quem gere os sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, numa escala mundial. Eu não estou falando só de Brasil, de fato, entendeu? Então, até que ponto essas incorporações de tecnologias, isso vai trazer um benefício a ponto de que o custo de implantação, de fato, vai trazer algo de benéfico, né? Até que ponto você não vai atuar, vou falar uma grande bobagem aqui, né? Pensando numa prótese biônica de alguma coisa para um indivíduo e vai deixar de repente de tratar com equidade ou com uma condição de acessibilidade mil outros que demandariam, às vezes, o recebimento de um medicamento X para controlar uma dada doença crônica, por exemplo, entendeu? Então, essa cabeça, esse tipo de equilíbrio, a gente precisa começar a passar para a geração futura, né? Para essas que estão ainda em formação. E aí isso me chama muito a atenção, que se você for olhar, mais de 90% das faculdades de medicina no país e fora do país também tem curso de gestão para médico. Ensinam o médico a ter noções básicas de gerenciamento. E aqui, por mais que eu fale de gerenciar sistemas macro, né, o médico ele sai sem saber gerenciar um consultório, sem saber o que é custo, o que é imposto, o quanto custa o copinho de café que ele oferta para o paciente. Isso parece uma grande bobagem o que eu estou falando, mas para mim foi o primeiro grande impacto que eu tive quando eu tinha o meu consultório assistencial e eu sentei com a minha esposa para fazer as contas de quanto a gente gastava para manter o consultório aberto. Quem que me deu essa informação? Foi a faculdade? Não. Foi quando eu tive que sentar para estudar um pouco de conceitos financeiros, quando eu fui atuar no Conselho Fiscal da Unimed, por exemplo, na cidade de Limeira, a quem eu agradeço muito por ter me dado a oportunidade de entrar nesse ramo de gestão e me fazer perceber que eu era um ignóbil, um ignorante na área e que eu tinha que estudar mesmo, porque assim, diferente do que eu achava, que todo mundo falava que, não, isso é feeling, vai no teu feeling, cara, feeling nada, cara, gestão é ciência, então você tem que entrar. A hora que eu coloquei no papel o que eu gastava para ficar aberto, o que eu recebia, a hora que eu pagava os impostos e tudo mais, eu olhei e falei, gente, eu fali. E olha que eu nem saí do papel ainda, né? Então, assim, falei, nossa, como é que eu vou fazer para ficar aberto aqui? É mais fácil eu fechar as portas atendendo o SUS, que pelo menos eu tenho custo, vou ganhar mais no SUS do que aqui no consultório, né? Parece brincadeira, mas isso foi o que eu fiz. Eu falei, meu Deus do céu, a gente é ignorante nesta área, né? E é o que eu venho desde então, nessas aprimoramentos que eu venho fazendo ao longo da minha vida, tentando passar para quem eu tenho contato abaixo, né? Ó, amigo, dá uma estudadinha, tem esse conceito, dê uma olhada, vai fazer, vai estudar. Não que você vai ser um gestor, mas você vai gerir a sua vida primeiro, cara, porque assim, Perfeito. uma boa parte dos médicos que eu conheço,
são pessoas que trabalham muito, 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 ganham bem alguns, mas a maioria está endividada porque não sabe fazer coisa básica de gerenciamento da sua vida. E aí ele acaba entrando num ciclo vicioso, onde eu trabalho muito, saio cansado, meu psicológico, emocional sai abalado. O que que eu faço para compensar? Gasto. A hora que eu gasto, eu tenho uma injeção ali de dopamina, fico todo alegre, contente, mas não paguei à vista, eu paguei a prazo. Aí a hora que eu chego mês que vem, eu falo, putz, tem que pagar o cartão, tem que pagar a parcela, tem que não sei o quê. Eu trabalho mais ainda. Aí eu tenho de novo aquela sensação de tristeza. E- Gente, eu não tô falando que é todo mundo assim, não, tá? Eu tô falando que isso é o que eu vi em alguns casos. E aí Nossa, os perfeito, Sérgio. colegas não saem desse ciclo. E assim, quando os filhos chegam numa idade mais avançada, que vão para a faculdade, em que cai a capacidade financeira, inevitavelmente o colega que já está cansado vai se submeter a dar plantão numa porta de pronto-socorro e vai cometer erro, óbvio. É, não está mais preparado para aquilo, para fazer uma composição de grana para manter o seu dia a dia. Então, assim, quando eu falo de gestão, é primeiro a sua gestão própria, né? Para depois você transpor para outras coisas, né? Já vai virar corte isso, sem sombra de dúvida, pô. Espetacular. E olha aqui que eu estava pensando, antes da gente entrar aqui nessa seara, de fazer um loop temporal. Você aí dentro da história do teu filho, como é que era, como é que foi você como filho? Como é que é? Ah, Da onde Sérgio sai e como é que era a tua composição familiar? Como é que começa toda essa jornada? eu sou o filho mais velho de três, né? Eu tenho mais duas irmãs abaixo de mim. Uma irmã que é engenheira, mora aí próximo a você, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E eu tenho uma irmã mais nova, que é hematologista, que trabalha hoje no hospital em Jaú, no Hospital do Câncer em Jaú. Meus pais, minha mãe era professora, meu pai era, não porque são vivos ainda, né? Graças a Deus, os dois, é engenheiro. É, e a gente veio de uma família em que sempre foi estimulado a estudar. Nasce aonde, Sérgio? Eu nasci em Ribeirão Preto, embora minha família seja de Jaboticabal, ali próximo. Eu morei em Jaboticabal até os meus 10 anos, quando, por questões profissionais, eu mudei para Limeira, no interior do estado de São Paulo, e permaneci em Limeira durante toda a minha adolescência, idade adulta, né? Fiz faculdade em Catanduva, na antiga FAMECA, que hoje chama Unifipa, sou da 29ª turma lá. Saí da faculdade, trabalhei 2 anos e fui fazer nefrologia, que ainda tinha de acesso direto no Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto, com o professor Oswaldo Merege, que era o preceptor responsável, junto com o professor Miguel Moisés, professor Edmundo, professora Maria Terezinha e a professora Estela. Fiquei em Ribeirão, saí de Ribeirão, voltei para Limeira, trabalhando já dentro da nefrologia Por assistencial. que que você vai trabalhar 2 anos antes de ir para Néforo? Cara, eu fui trabalhar 2 anos para fazer dinheiro porque eu precisava pagar a faculdade. Eu fiz financiamento para estudar. Eu trabalhei a faculdade inteira. Eu sou técnico em química, tá? Eu fiz colégio técnico no colegial e eu trabalhei Ah, durante a que legal, faculdade pô. toda. Eu acho que isso me dá uma visão um pouco diferente, mais de exatas dentro da biológicas também, que é Antes interessante. de, antes de ir para a escola técnica, era colégio particular? Teus Não, pais? eu fiz colégio particular até a sexta série, sétima série do antigo ginásio. Fiz Aham. oitava série, primeiro, segundo, terceiro colegial na escola pública, sendo que o colegial inteiro eu fiz no colégio técnico na área de química. Fiz porque eu sabia que se tivesse algum tipo de problema, eu já teria alguma profissão para executar, para trabalhar, para fazer. O colégio técnico me deu uma formação extremamente robusta em química, em física, matemática, me deu uma cabeça, me treinou para ser linear, para ter uma objetividade, uma cadência, para enxergar processos, e isso eu acabei levando ao longo de toda a minha formação em Catanduva. Né? 2 anos atrás, eu conversando com um colega de turma,
a gente falando, relembrando como foi a nossa formação em Catanduva, né? Uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo, com 100 mil habitantes, e aquela medicina raiz, né? Aquela medicina caipira, paulista, né? Onde você saía sabendo fazer de parto a infarto, você saía preparado para a vida, né? Então você dava conta de resolver. Óbvio que talvez não com a melhor maestria, mas você sabia resolvendo o problema de quem te procurasse, né? E aí acabei fazendo isso, né? E isso daí você sai de casa em que momento dessa jornada? Eu saí Para de de morar com teus casa pais. quando eu fui para a faculdade, né, em 98, Você e voltava aí para casa no final de semana ou não? Ficava direto? fiquei várias vezes direto, porque, enfim, É rápido, né? Não é tão longe, não, né? dava 2 horas e meia, era tranquilo, né? Mas assim, tinha uma dificuldade de acesso, porque tinham poucos ônibus, eu não tinha carro, tinha também alguma dificuldade financeira, óbvio, né? E aí eu fui ficando, fui fazendo amigos em Catanduva, que eu tenho até hoje, né? E aí, quando eu acabo a faculdade, eu volto para Limeira para trabalhar porque tinha uma condição de pagamento melhor do que existia na região de Catanduva, né? Se tinha muito menos médico na área de Limeira, na região de Limeira, tinha uma carência por profissionais que atuassem E era o quê? Plantão? eu trabalhava em plantão, eu fazia Terapia PS, intensiva? terapia intensiva, e eu fazia transporte com UTI móvel numa época que quase ninguém fazia. Porque ao longo da minha faculdade, do quarto ano em diante, eu queria fazer anestésio. E aí eu fui monitor de anestesia durante 2 anos e meio. Então eu sabia entubar, manejar droga vasoativa. E em Catanduva não tinha residência de anestesia nessa época. Então eu ficava praticamente como um R1, R2 no final do sexto ano, sob supervisão, óbvio, mas me deu uma tranquilidade para passar acesso central, para entubar, para manejar droga vasoativa, que poucas pessoas tinham na época. E aí eu trabalhei 2 anos, paguei o FIES, né, levantei uma grana e fui fazer residência em Ribeirão, e fiquei em Ribeirão, fiz minha E aí, por que que residência. Saí. mudou? Quê? E aí, por que que largou o anestésio, pô? Cara, eu até hoje eu me pergunto o que que fez eu mudar, né? Eu cheguei a passar na prova do SUS quando eu saí da faculdade direto, assim, mas era aqui em São Paulo e acho que como eu tinha que trabalhar para me manter, eu não tinha condições de manter só com a bolsa da residência, eu acabei deixando para um segundo momento, fui estudando cada vez mais clínica médica para fazer as provas e tal, que foi quando a anestesia teve um boom de candidato por vaga. E aí eu fui tomando mais gosto pela clínica e acabei me apaixonando pela nefrologia porque é, o rim ele é um órgão de choque para muita doença, né? E você acaba tendo muita manifestação renal de doenças sistêmicas que você tem que quebrar muito a cabeça para pensar, principalmente quando você vai pensar em glomerulopatia, quando você vai pensar em algumas doenças reumatológicas que vão dar manifestação glomerular e renal. E acho que esse desafio de ser uma área que tinha procedimento, então me permitiria em algum momento ter algum tipo de renda que não fosse só consulta. O desafio de ser uma especialidade de maior complexidade, que eu achava, não quer dizer que as outras não sejam, não é isso, mas eu tinha muita dificuldade em nefrologia durante a faculdade, então, assim, aquilo foi me desafiando. E um colega que era professor de nefro na época, que é um amigo até hoje, chama Luiz Ayuso. Luiz, um abraço para você quando você vê esse podcast. É, me dando sempre a cutucada, né? Cara, você larga a mão desse anestésio, mesmo depois de formado já, a gente tinha amizade, ele era mais novo, né? Larga a mão disso, vai fazer nefro, não sei o quê, pô, desperdício que você sabe de clínica para fazer anestesia, não sei das coisas, larga de brincadeira, cara. E eu acabei entrando e, assim, segui na nefro, atuei bastante anos na nefro e tal, e fui sendo mordido pelo bichinho da gestão, da administração, fui estudando, enfim, fui traçando da auditoria, fui traçando E uma sua, e rota sua paralela. digníssima já apareceu nessa história?
Já, não, a Maíra me aguenta desde a época de faculdade, você entendeu? Eu brinco Ela é que da tua turma? ela é minha turma. Ah, que legal. Eu brinco que ela casou com um e no final das contas levou dois, né, cara? Porque eu pesava 80 quilos quando eu saí da faculdade, eu cheguei a quase 140 no ano passado, né? Então, ela não pode falar que ela não levou aquilo que ela comprou, né? Mas assim, levou até dois quase, né? Então, Não tem nenhuma dúvida, né, pô? pô, essa aí não tem jeito, né? É, ela tá bonificada, inclusive. Ô, É, e aí, o que aconteceu? Você virou um só por quê? Você operou, fez de reeducação alimentar, o que não, aconteceu, cara, pô? eu comecei a ficar muito preocupado com a saúde no final, no começo do ano passado, aí eu acabei, por minha conta, mudando a alimentação, perdi sem tomar nada, e também, assim, se tivesse tomado também, não teria problema em falar, mas mudei a chave, fui perdendo, perdi Pô, que 10 legal, cara. quilos ao Parabéns. longo do ano passado. Aí esse ano eu achei que eu já teria condições de voltar para atividade física, e aí de 1º de fevereiro para cá eu voltei a praticar esporte com supervisão, né, de um educador físico aqui do Jefferson, um cara diferente, e eu acabei perdendo, não gosto de falar perder, mas enfim, eu perdi quase 15 quilos nesses 4 meses, só com atividade física, com musculação mesmo, como eu fazia quando era Caramba, que moleque. legal, Sérgio. Pô, É, parabéns, cara. ganhei Impressionante. massa muscular de monte, perdi de cintura quase 12 centímetros nesses 4 meses. E é isso, cara. Assim, às vezes você tem que tomar uma Tá decisão, vendo? né? Olha aqui, fizemos até uma medida certa aqui, cara. Pô, né? Tá vendo? A gente que faz, Sérgio, pô. Mas é porque Já vai assim, começar a virar Serginho, pô. não, para, eu nunca fui Serginho, nunca fui pequeno, cara. Você me viu aquele dia, eu tenho quase 2 metros de altura, você entendeu? Nunca fui isso aí, não. Mas é que eu acho que a gente acaba, de alguma forma, colocando empecilho para nós mesmos para chegar num objetivo, né? Isso para qualquer Total. coisa, cara. Assim, é muito difícil você transpor algumas dificuldades que você tem ao longo do seu caminho para qualquer coisa, né? E se você não tiver um foco, uma objetividade, é difícil de você continuar fazendo e mudando o teu hábito. Eu estava vendo ontem, entrou no meu Instagram sem querer um vídeo do Schwarzenegger falando sobre foco e sobre dificuldades que ele teve ao longo da carreira. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, foi assim, ele falou assim, quando você olha para mim e não conhece o que eu passei, é muito fácil de você julgar aquilo que você acha que eu sou. Mas, na verdade, eu sou o reflexo de muito mais tropeços do que pódios. E esses tropeços que eu tive fizeram com que os pódios que eu conquistei fossem muito mais saborosos e vitoriosos, e fizeram a ser quem de fato eu sou. Eu sempre tive medo do erro e sempre errei, mas foi errando que eu consegui aprender a não errar de novo. E esse é o grande macete do nosso dia a dia como pessoa, como profissional de qualquer área. Não acho que o cara que está lá em cima, que você olha, ele é aquilo tudo que você faz de ideologia, o que você idealiza, na verdade, sobre aquela pessoa. Então a gente tem que ter uma relativização de críticas que a gente faz a quem quer que seja, e principalmente das críticas que nós fazemos a nós mesmos, mas sempre olhando para frente, sabendo que você vai tropeçar, que você vai subir, que você vai continuar, e não achando que a sua vida vai ser a vida de Instagram ou do Facebook, que é menos, e quem, ou do no mundo corporativo, né, do LinkedIn, porque geralmente quem posta está postando algo que não condiz exatamente com aquela realidade que ela está te mostrando, né? Então você tem que saber ter esse olhar
e saber que, se for aquilo de fato que ela está postando, é porque ela tropeçou bastante para chegar lá também, né? E isso eu tenho para minha vida em tudo. Então, fui mudando, cara, fui mudando e vamos lá, faço um Caramba, você método já tá me dando muito pequeno. corte nesse episódio, pô. Tá ficando maravilhoso, pô. Ah, a gente tem que ir pedacinho por pedacinho, né? Então, se você tem que perder 50 quilos, você não vai perder 50 quilos de um dia para o outro. Faça uma meta de 1 quilo. A Chegou no gente, quilo, cara, comemora. Sérgio, a gente tá num momento ruim para falar do Elon Musk, porque ele tá aí metido nessas confusões políticas, mas a gente tem que tirar o chapéu pro cara, né? Na história você já deve ter lido, né? Na história da SpaceX, né? Do foguete, né? Ele entrou na questão de decupar, né? Ele conseguiu produzir um foguete por 2% do valor do custo, cara. É isso aí. Fica louco, né? É um negócio insano, né? Cara, é um negócio maluco, E, né? e é quebrar o problema, né? Em microproblemas, e aí você vai resolvendo todos eles, e o pior de tudo, ou o melhor de tudo, você vira bom resolvedor de vários problemas, né? Exato. Exatamente isso. Não adianta você querer resolver algo grande, grandioso ou cheio de etapas. Você não vai conseguir. Você vai acabar se perdendo e vai acabar tendo dois problemas no final. Aquele que você destruiu e que não conseguiu construir. Então você tirou uma coisa que existia e construiu um nada, né? Então, quebrar, fracionar, olhar em etapas, reduzir etapas, fazer um trabalho de Lean, né, propriamente dito, ele é fundamental Total. para você conseguir chegar num objetivo que seja qualquer, seja da sua vida pessoal, particular, seja comprar um carro, fazer uma poupança, tirar férias, né? Que médico quase não consegue tirar férias, né? Eu sou da época que para tirar férias, nego mentia que ia para congresso, tirava foto na frente do congresso Uhum. e ficava tirando férias com a família, né? Umas maluquice que, enfim. Se você tiver isso enraizado em você, cara, você vai ter erros óbvios e tropeços, mas você tem chance de ter mais sucessos do que erros e do que tropeços. Se não, tudo bem, se não fizer assim também, tá tudo certo, não tem problema. A vida continua, né? Mas essa é uma forma que eu encontrei para conseguir ir seguindo na minha vida com as minhas coisas, né? E no que eu trabalho e assim por diante, né? Aqui não é Curiosidade forma, então. na tua jornada aqui. Dinheiro também, que você vai se estudar de auditoria? Vai Eu já se fiz, né? meter nessa área ou Eu não? já fiz, Como é que eu é? sou auditor, né? Eu sou auditor, eu tenho pós-graduação em auditoria de sistema também, auditoria Mas foi médica. por causa de dinheiro? Não. Você fez em 2012, não foi isso? Isso. Não foi por causa de dinheiro, não. Foi para entender modelagens, foi para entender sistema de saúde. Acabei entrando um pouco nesse campo. Na questão financeira, eu trabalho em prevenção de fraudes hoje, né? Dentro da operadora. Mexo com a parte financeira, mexo com a parte de dinheiro mesmo, e contábil também, tenho alguma noção de contabilidade, é, mas para composição, para estruturar e usar algumas ferramentas que eu não sabia usar. Então, não tenho a menor Mas da pretensão onde de ser. começou isso, Sérgio? Da onde vem isso? O início é da onde, pô? Tem um start? Ou você acabou Cara, nela por acaso? eu entrei na auditoria em 2012, fui gostando, fui entendendo, fui aprimorando, conseguindo encaixar e juntar numa linha diferentes caixinhas diferentes para resolver problemas que eu tinha no dia a dia, né? Então, por isso que eu falo que o Colégio Técnico de Química me deu essa estrutura de pensamento um pouco mais objetiva para falar, meu, o que o pessoal chama, né, hoje de espinha de Chikawa e tal, né, que é um método interessante, bacana dentro do Lean para você fazer identificação de problemas. É, Quando você tem uma base voltada para pensamento um pouco mais lógico, você faz isso automaticamente. Você fala, putz, isso aqui é uma linha mestra, né? Aí tem uma inserção aqui disso, uma inserção aqui daquilo, isso aqui, isso aqui. Cara, isso aqui eu não sei, cara, isso aqui. Mas se eu não conseguir pelo menos entender do que eu vou perguntar, para quem eu vou perguntar,
talvez eu não tenha a Sim. resposta que eu preciso ter. E aí eu não vou ter uma efetividade, vai ficar manco, vai ficar uma perna solta, né? E isso, por exemplo, foi um pouco em cima do que eu estudei no doutorado, né? Eu fui trabalhar com modelagem econométrica, de avaliação de impacto de programas de saúde e tudo mais. Mas se você não tem essa composição, você compra a informação de alguém e às vezes o cara tá te passando não é nem para te sacanear, é porque também ele não tem uma estrutura robusta daquilo que ele está falando, mas ele se sente na obrigação de te dar uma resposta. Porque isso eu acho até que é um problema do brasileiro. Ele tenta tanto ser solícito para resolver as coisas que ele tem vergonha ou medo de falar, cara, isso aqui eu não sei. Você não pode perguntar para outro, ó, vou te direcionar, ou então vamos aprender junto. Mas eu acho que isso é um pouco cultural nosso. A gente tenta resolver. Se me pede ajuda, eu vou falar, pô, Ricardo, agora, vou te ajudar. O que que você precisa? Ah, qual é o número de torque que você tem que colocar no parafuso da asa do avião? Eu falo, meu, sei lá, velho. De vez eu falar, cara, não sei, eu não sou engenheiro, não sei para isso. Eu falo, pô, Ricardo, cara, será que não são os 10 Newton, não? Cara, eu sei lá o que que representa 10 Newton na minha cabeça, mas eu me senti na obrigação de te falar algo para você talvez não se sentir desapontado e para eu não ficar frustrado em não ter informação para você. É óbvio que isso aqui não é todo mundo, tá? Isso eu estou falando num modo um pouco mais macro da minha vivência. Então, se a gente não tiver essa, essa condição, cara, vai ficar manco. Então, se não teve um start, não teve assim, putz, agora que eu tô com essa falta e eu preciso fazer tal coisa. Elas foram naturalmente evoluindo, encaixando, olhando, vendo. E aí, como todo E mundo tem um nisso, tempo, nisso você estava atendendo. estava atendendo, normal. Era atendendo, era plantão, Atendendo, plantão, eu cobria já uma. estava casado, né? Já estava casado, não tinha filhos, eu era diretor de um hospital em Limeira, diretor clínico, eu fazia uma horizontal numa enfermaria de clínica médica lá para passar visita nos pacientes internados, Você estava eu na tinha, Unimed ainda? eu estava na Unimed ainda, eu tinha um Aham. servicinho de diálise de agudos para pacientes internados que cobriam 3, 4 hospitais, Ah, era consultório. teu o serviço? O serviço era meu, para diálise aguda Aham. era meu, e eu criei na época o que hoje tá meio na moda, de um serviço específico de diálise peritoneal. Isso em 2009. Eu só fazia diálise peritoneal em pacientes que tinham indicação e queriam, obviamente, né, como forma de tratamento alternativo para hemodiálise. Eu cheguei a ter um volume bacana de paciente, mas que no final das contas Peraí, não. nessa época tuas contas eram boas? A conta que você fez lá de abrir o consultório, Cara, não era. fechava a conta ou você se negou a fazer a conta? Não fechavam. Foi justamente quando eu fiz a conta que eu resolvi fechar. Você entendeu? E assim, eu resolvi fechar para não prostituir meu consultório, porque assim, eu achava inadmissível marcar 4 por hora, eu atendia 2 por hora, porque eu achava que era o mínimo necessário para eu atender de maneira adequada um paciente nefropata. Então, talvez eu tenha sido alguém romântico demais na especialidade, mas quando eu vi que para eu catapultar o meu ganho, eu ia ter que marcar 5 por hora, atender em 8 a 10 minutos, foi quando eu sentei e fiz as contas, sentei para minha esposa e falei assim: eu vou fechar o consultório. Falei, não vale a pena e eu não vou. E aí, Sérgio? Qual foi a Cara, resposta do outro lado? minha mulher falou: você tá maluco, né? Você bateu a cabeça, você é louco, você tá doido, você tem 6 meses de espera de consulta hoje. O consultório era nosso, o prédio, né? Vamos dizer assim, a casa. Eu já era cooperado na Unimed. Você é louco, para com isso, você é maluco, não dá. O que é isso? Eu falei: não, são dados, são números, ó, tá aqui, isso aqui é uma planilha, tá aqui o gasto, quanto que entra de receita, quanto a gente pagou de imposto, o que gasta, o custo de cada um. Que era o que eu fazia como conselheiro fiscal da Unimed. Porque Sim. não adianta eu fazer ali e não fazer aqui. E aí acabou que ela acabou se convencendo também. E curiosamente, sem querer, eu recebi ela também uma oferta
para a gente dar aula numa faculdade de medicina no interior de Minas Gerais, uma proposta financeira interessante, um desafio profissional bem interessante também. E a gente acabou indo para lá. Eu pedi uma licença da Unimed de 1 ano, né? Fechamos as portas provisoriamente em Limeira. Ficamos 1 ano lá em Paracatu, na Faculdade de Medicina Atenas, também o pessoal ímpar. Só que a Maíra descobriu que estava grávida quando a gente estava indo. Já tinha decidido sair de Limeira. E aí nós arriscamos ficar lá 1 ano. Quando meu menino nasceu, a gente não tinha nenhuma rede de apoio, né? A gente estava a 900 quilômetros de Limeira, a família da Maíra é de Bauru. E aí a gente acabou voltando para o interior de São Paulo. Quando a gente voltou para o interior, eu sabia que teriam suas dificuldades, ela também de uma reentrada, né? E aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo enquanto a gente retomava por lá. Mas aí aqui em São Paulo as coisas são muito dinâmicas, eu acabei entrando de cabeça aqui, enfim, e aí eu fui seguindo carreira, fui fazendo outras coisas e acabei chegando aqui onde eu tô e atuando e tentando passar para os outros um pouquinho da minha Qu- experiência. Quando e que momento que você entra na Prevent? Como é que é esse início? Eu entrei na Prevent como visitador, pra você ter uma ideia, hospitalista. Eu tinha meus 28 leitos num hospital aqui no Alto da Moca. Eu sempre tive método de trabalho, até porque senão não conseguia me manter onde eu estava, né, no interior. Então eu fui aplicando o meu método de atender paciente na enfermaria de uma forma muito parecida com uma linha de produção, e aqui não no sentido pejorativo da palavra, eu vou explicar porque isso às vezes dá confusão. Linha de produção no sentido de. Pô, aqui, rapaz, se isso daqui é imprensa, a gente você já estava perdido, né? Já, então, mas por isso eu vou explicar. Linha de produção no sentido de que eu olhava todos os pacientes quando eu chegava, para que ninguém ficasse desassistido logo às 7 horas da manhã, então eu passava a visita em todo mundo. Aí eu sentava no posto de enfermagem para fazer todas as evoluções, todas as prescrições, e isso dava um dinamismo no dia a dia, né? Então eu chegava na hora do almoço, todos os pacientes tinham sido vistos, as famílias estavam conversadas, tinham sido conversadas, as dúvidas sanadas, e isso dava uma acalmada como um todo no hospital, porque a enfermagem conseguia ter uma previsibilidade do que ia acontecer, Sim. as outras equipes também, então isso dava uma tranquilizada. Nesse sentido que eu falo de linha de produção, é ter essa cadência mesmo, né? Ia primeiro em quem estava mais grave, quem tinha alguma intercorrência, até para você ter uma escala de priorização, de prioridade. Isso foi chamando a atenção, a gente foi desenvolvendo esse tipo de modelo. Eu virei um coordenador de setor com 4 meses que eu estava aqui na empresa. Aí, depois de um tempo, eu virei um coordenador das unidades de internação da rede Santa Maggiore, fui diretor de diversas unidades aqui, diversas hospitais aqui da rede, antes dos novos serem inaugurados. Em Isso tudo você está 2015, atendendo ainda. atendendo ainda, eu tinha meus leitos aqui ainda, isso é 2014 para 15, né? Porque eu era diretor, mas eu tinha meus leitos de internação para atender ali também. Então, não tinha muito isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui recebendo novas incumbências em nível de operadora, fui sentindo falta de ganhar mais conhecimento, de estudar mais, fui estudando, fui resolvendo essas demandas, a gente acabou iniciando uma organização do departamento de auditoria e pré-análise dentro da operadora, isso desde 2015, fomos estruturando algumas coisas e naturalmente o meu campo de atuação ele foi mudando da área assistencial para a área administrativa. Fiz um mestrado, aí já fui pregando algumas técnicas, né, que a gente aprendeu lá. Acabei fazendo
um MBA na Universidade de Miami sobre políticas de saúde e acabei indo para o doutorado em administração também, porque eu sentia falta de organizar um pensamento e eu sempre via muita gente falando em impacto, 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 até o momento em que eu fui estudar e vi que todo mundo falava que era impacto, não tinha nada a ver com impacto do ponto de vista econométrico e econômico. Aí delineei uma tese. Dá tempo de fazer o doutorado e trabalhar, Sérgio? Como é que é isso, rapaz? Cara, é difícil, foi um grande desafio. Então, as aulas que Pré-pandemia que existiam, você começa, né? eu comecei em 2020, exatamente em 2020. Putz, Então, foi um desafio ainda maior. A estruturação do doutorado aqui na Escola de Administração de Empresas aqui da GV de São Paulo, ele foi feito voltado para profissionais que trabalham, então os cursos foram dados em semanas, né? Então você tirava uma semana, fazia um curso da grade inteira, estudava bastante, entregava, aí dali 2 meses você tinha um outro curso, mais alguns dias, então eu fui compondo isso com períodos de férias, tive autorização da empresa para sair alguns dias para fazer algumas dessas disciplinas, e aí eu era para ter finalizado tudo isso em dezembro do ano passado, mas por conta da pandemia eu pedi um aprazamento de 6 meses, que vence agora no final de junho, e eu estou aí com a data estamos prevista. gravando aí final de março e início de maio. Vocês estão está pressionado, né? Pouquinho só, né? E aí, se tudo der certo, eu defendo sem precisar de um novo aprazamento no final de junho e venço essa etapa, né? Sérgio, não, se tudo der certo é o caramba, pô. Você não vem com esse papo, não, que agora ainda tá aqui o público, hein? Você não vai passar esse constrangimento Não, aqui, de poxa maneira vida. alguma, de maneira alguma. Eu vou te chamar para defesa para você registrar Pô, lá. não, quero que você me chame para defesa, vou postar no canal aqui o título do Serjão aqui, ó, É isso aí. conquista, Eu tô faz até parte dessa vermelho aqui, ó. jornada. Eu tô super vermelho aqui agora de vergonha, ó. Sérgio, eu não podia deixar de te perguntar, qual que é a importância aí que você vê hoje da Prevent para você, como médico, como gestor e como colaborador aí para o nosso sistema de saúde? Eu acho que a Prevent ela é uma empresa sui generis no grupo de pacientes que ela pretende olhar, a cuidar historicamente, né? E ao tipo de produto que ela vende. A gente está falando de um produto que é o produto individual, que é altamente regulado pela Receita Nacional de Saúde, mas que ela consegue transitar utilizando de uma série de linhas de cuidado, de uma série de situações de gerenciamento, ela consegue atuar e ter uma resposta interessante para o beneficiário, que é o seu consumidor, e para ela como empresa. Eu acho que o ecossistema que ela construiu ao longo desses 20 e poucos anos, ele é robusto, ele é sólido, ele tem um potencial de atuação na cidade de São Paulo extremamente importante. No Rio de Janeiro também, a gente havia conversado um pouquinho antes, ela cresceu bastante também. E eu acredito que é, a empresa ela tem um grande futuro pela frente, voltado para aquilo que ela sempre fez de melhor, que é cuidar da saúde do seu usuário, é, levando em consideração aquilo que é bom para ele sempre, usando uma série de recursos que às vezes você não tem nem obrigatoriedade de cobertura, mas que são feitas em forma de liberalidade, porque sabe-se que isso traz um benefício real para o paciente, e com isso ela consegue ter uma perenidade. Acho que é um momento complexo para o sistema de saúde como um todo no Brasil, seja público ou privado,
Não sou um pessimista no sentido de que não tem saída para isso, eu acho que tem. Às vezes não é a saída que todo mundo gostaria que existisse, né? É igual quando a gente fala em resposta de auditoria para pré-análise, o usuário demandante ele tem que ter uma resposta, seja positiva ou negativa, ou mesmo que não seja aquela que ele gostaria de receber. Mas ele precisa ter uma resposta. Eu acho que isso também é em relação aos nossos sistemas de saúde. Tem jeito, tem forma, não vai ser fácil, talvez não seja aquilo que eu ache melhor, mas inevitavelmente esse momento de dificuldade e de pressão econômica, eu espero que passe num curto espaço de tempo, ou que não passe no sentido de grandes demandas, mas que ele seja um pouco melhor assimilado e um pouco mais equilibrado. Você pode ler, Sérgio? Ou é só tese? Como? Gosta de ler? Ficção? Gosto de Como ler, é que gosto de é? ler sim. Livros aí de sugestão, coloca pra gente aí. O que tá na tua estante aí? Alguma coisa que de alguma forma tenha marcado aí na tua vida, ou aí que você esteja lendo ultimamente. Indicação de livro. Cara, eu assim, eu tenho lido pouco fora daquilo que é Imagino, tava pensando técnico, né? nisso. Até porque não tem dado tempo. Mas eu acho que um livro que embora seja técnico, ele serve para muita coisa. é, Ele chama The Nudge. O The Nudge, ele é um livro americano que fala, a grosso modo, sobre você dar um cutucão, né? O nudge, né? Dar um cutucão em quem está quieto, em quem não está querendo ser cutucado. E isso tem abordagem para qualquer coisa, seja no ambiente de saúde, seja no ambiente da tua vida pessoal, em sua vida particular, ou no que quer que seja. Então, assim, ler esse livro, eu estou lendo ele pela quarta vez, ele me dá é, a, a capacidade de voltar a olhar para mim e falar, puto, o cara tá quieto, ele não vai encher o saco dele. Isso é com meu filho, meu moleque tá ali, às vezes, na dele, vou lá, vou dar uma cutucada, pô, é óbvio que vai dar encrenca, né? É óbvio que a coisa vai sair do contexto que eu esperava, né? Não é ser passivo, não é isso, de maneira alguma, eu não sou uma pessoa passiva, mas é saber como a hora e o momento de cutucar. E um outro livro que eu li recentemente, mas faz cerca de um tempinho atrás, eu vou até pegar o nome aqui, foi um livro sobre comunicação assertiva que foi escrita por um general na Guerra do Iraque, em que ele quebrou de uma forma extraoficial a formatação da transmissão da informação ao longo da cadeia de comando. Ele deixou de fazer aquela informação linear, reta, Sim. cadenciada que o militar tem, com as camadas de patentes, e passou para uma comunicação mais horizontal. E com isso ele conseguiu atingir algumas vitórias ou não ter derrotas, que não necessariamente você não ter derrota é ter vitória, né, principalmente em guerra, mas que conseguiu dar a ele essa capacidade de fazer com que a mensagem dele fosse transmitida à ponta da tropa. E acho que a gente, às vezes, tem alguns vieses de comunicação, ou por trazer aquela coisa um pouco mais, né, até de família, né, pai, filho, isso vai descendo, né, no nosso dia a dia e também no nosso ambiente profissional. Então, esse livro, o nome me esqueci aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, só um minutinho, eu já te falo. Ele foi interessante que ele fez com que eu revisitasse algumas coisas que às vezes a gente esquece e passa batido no dia a dia mesmo, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, e o que acontece demais, né? Às vezes a gente vai nesse Muito, muito, fluxo, né? A muito. rotina assoberbada, né? Você E é fica involuntário, né, Ricardo? involuntário. É involuntário. Ó, o livro, né, tem até, enfim, quem lê usando dispositivo digital, chama Time de Teams.
Liderando equipes em um Legal. mundo em transformação, do general Stanley McChrystal. Cara, Cara, não independente de conhecia. ser feita por um general, assim, vamos abrir a cabeça, né? Porque não é porque é militar que tem uma conotação só de militarismo. Ele é muito interessante para quem conversa, para quem lida no dia a dia com transmissão de informação. E, em última instância, gestão é transmissão de informação. Se a informação não for feita de forma assertiva, e mais do que isso, não seja entendível pelo receptor, meu amigo, a gente vai ter sérios problemas. Então, acho que isso me fez dar essa revisitada em algumas coisas. E aí, depois dessa trajetória, depois desses passos todos aí, tropeços, cabeçadas pelo caminho, muitas conquistas e muitas vitórias, obviamente, que a gente precisa valorizar, como você falou aí da Claro, história do Schwarzenegger. O que é sucesso para você? sucesso é você poder olhar para trás e ter menos arrependimento daquilo que você fez, poder dormir à noite em paz nas poucas horas de sono que se tem e conseguir ter a tranquilidade de acordar bem, sem ter nada que fique remoendo, e principalmente poder tentar construir algo que fique para um futuro e que seja transmitido para outras gerações. E aqui eu não estou falando do Sérgio gerar algo em nome dele para outra geração. Eu estou falando de um legado um pouco maior. Acho que nenhum de nós aqui construiu o que quer que tenha sido construído sozinhos. Isso sempre Uhum. foi feito em conjunto, seja com apoio maior ou menor, em menor grau da família, até aqueles que não têm grandes apoios, isso serve como estrutura para você buscar alguma coisa, colegas de trabalho, profissionais que te auxiliam, e mesmo aqueles que são, às vezes, inimigos, né? Que eu não gosto de usar esse termo porque eu não considero inimizade com ninguém. Até aquele que parece te fazer mal, se você souber canalizar aquilo e usar, vai te fazer bem e você vai ajudar a construir algum tipo de legado para quem quer que seja, seja para a família, seja para paciente. Você tem que fazer diferença na vida de alguém que tenha tido contato com você e também poder pegar isso de outras pessoas como uma moeda de troca de barganha. Sergião, obrigado, cara. Você fez diferença no Pô, meu cara, dia, hein? você Então, que fez o meu, cara. pô, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado aí pela oportunidade. Fabrício, obrigado pela indicação, esse daí é fera mesmo. Maravilha, tá? Queria, sinceramente aqui te agradecer aí pela oportunidade, pelo tempo aí que você cedeu. Hoje é uma certeza que eu tenho que é o bem mais precioso que a gente tem na vida, né? E Sem você, de sombra de certa dúvidas. forma, está compartilhando ele um pouquinho aqui comigo e com todo mundo que está assistindo a gente. Faz aí tuas considerações finais. Obrigado de verdade. Imagina, só tenho a te agradecer pelo convite. Foi um grande prazer, um imenso prazer conversar contigo. Conta comigo se precisar, independente do que for. E, cara, não vou ter a presunção de deixar mensagem para o que quer que seja, cara. Eu não tenho esse tamanho e não tenho isso comigo. O que eu posso só deixar aqui é uma frase que não é minha, que é uma frase do General Patton, que foi um grande fomentador, um dos grandes responsáveis pela vitória do eixo é, aliado na Segunda Guerra Mundial, porque, enfim, ele fez a frente de batalha no norte da África e subiu pela Itália. E ele tem uma frase muito célebre que fala assim: se todo mundo está pensando igual, então alguém não está pensando. Pessoal, vamos exercitar o pensamento, cara, porque eu acho que essa é a grande capacidade nossa como ser humano. O resto a gente vai construindo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Caramba, Sergião, você fez jogo com chave de ouro, hein? Maravilha. Pessoal, ó, até terça-feira que vem. Fica com Deus. Grande abraço. Obrigado, uma boa noite. Bom feriado para quem tiver.